Olá, meu nome é Felipe Oliveira, eu estou aqui para te ajudar a vencer os desafios da era digital. Bom, pessoal, o vídeo de hoje, e eu espero que esse vídeo seja o mais rico até agora, tá? É onde eu vou explicar para vocês um tema que para mim é muito importante, mas ele tem que ser tomado com cuidado, porque são assuntos que são mais problemáticos no sentido de intensos, né? São mais intensos na hora de trabalhar, tá? Que são skills que você precisa ter na hora de falar de Kanban. E são skills que vão te ajudar a melhorar o seu dia a dia como uma pessoa que está falando de Kanban na sua empresa. Vão fazer com que você vá para um passo seguinte, né, um nível seguinte na hora de conversar sobre Kanban. Vamos lá? Bom, a primeira skill, que eu acho que é extremamente importante, é você pensar em gestão de fluxo. Tá? E quando eu falo de gestão de fluxo, a gente envolve diversos conteúdos. Um deles tem a ver com práticas de fluxo. Tá? Como é que você compreende a entrada de demandas, a saída de demandas, o tempo de processamento, o tempo de espera do seu cliente, como é que é o comportamento da demanda dentro do fluxo. E você vai ver que existem diversos assuntos que podem te ajudar sobre isso, mas teoria das filas é um dos principais assuntos dentro da gestão de fluxo que te ajuda no dia a dia. Ela compreende a formação e estrutura de filas, como que elas se formam, quando, por quê, tá? E dentro dessa visão, a gestão de fluxo também te ajuda a entender, por exemplo, o comportamento dos lotes, então o tamanho dos lotes, como que eles se comportam, lote grande, lote pequeno, como que isso funciona, a tomada de decisão dentro do fluxo, tá? Existem vários princípios que a gente pode estudar sobre a tomada de decisão dentro do fluxo. Se você está tentando utilizar a capacidade de forma excessiva, se você está tomando decisões econômicas ou não dentro do fluxo, se você está considerando as filas dentro do seu fluxo de trabalho, se está medindo suas filas, você está entendendo quais decisões geram mais ou menos filas, tá? Variabilidade, por exemplo, é um outro assunto importante. E variabilidade, pessoal, nem sempre é do capeta, tá? Eu já falei isso em outros vídeos, mas variabilidade pode ser positivo, contanto que a decisão para gerar variabilidade traga um retorno econômico que supere a variabilidade. Sacou? Tá? Então, essa é a primeira competência que eu acho que é muito relevante. Competências de gestão de fluxo. Compreender como que as filas se comportam, as tomadas de decisão dentro do fluxo, onde que você encaixa quais recursos, ou quais capacidades, ou quais pessoas, ou quantidade de pessoas, em quais momentos. Tá? Estudar como é que esse fluxo é estruturado, como é que as pessoas se comportam nele, e como que elas decidem coisas e políticas dentro desse fluxo. Quais políticas eu tenho dentro do fluxo de trabalho, quais são explícitas, quais não. Quais políticas e processos estão sendo executados de maneira correta e quais não? Se eu tenho um processo que não é executado de maneira correta, ele não é executado toda vez que alguém põe a mão naquilo, então tem que entender como que é o sistema de trabalho que está funcionando. Se é uma pessoa só que comete um erro, existe um gap no treinamento, existe um gap em alguma competência que eu preciso ir lá e treinar essa pessoa. Tá? Não é gerar um culpado, né? Então a gestão de fluxo é extremamente relevante nesse contexto. A segunda skill, a segunda competência que eu acho que é extremamente importante quando a gente fala de fluxo Kanban, é você pensar numa visão sistêmica. E visão sistêmica, ou pensamento sistêmico, precisa abranger mais do que simplesmente o fluxo. Ele precisa, e quando eu falo fluxo, né, muita gente entende como downstream, né, ou seja, o time de desenvolvimento. Mas temos que expandir essa visão. E pensamento sistêmico envolve você expandir essa visão, sair da visão time ou downstream, ir para o upstream também, entender como que o upstream funciona, quais são as principais características que ele tem, como que ele se comporta, quais são as decisões que vêm, de onde vêm as demandas para conseguir trazer essa visão, quais são os outros fluxos ou os outros serviços que culminam nesse fluxo de trabalho maior que é o fluxo de desenvolvimento do produto, tá? Por onde que essas demandas passam? Existem gargalos nesses subfluxos, né, ou nesses fluxos paralelos? Quem são as pessoas que influenciam o comportamento do fluxo? Além disso, toda organização tem comportamentos padrão. E o que são comportamentos padrão, né, ou arquétipos? São padrões do dia a dia que a organização possui. Então, eu expliquei de uma forma ruim, né? Vamos pensar o seguinte. Toda vez que uma demanda chega, existe um comportamento específico na área de produtos que faz com que, dependendo do cargo que essa pessoa vá lá e tome uma decisão específica. Então, se a pessoa tem um cargo de diretoria, ele executa. Se tem um cargo de gerente ou de coordenador, ele faz uma análise. Isso é um padrão de comportamento que é influenciado pelo cargo das pessoas. Outro padrão de comportamento que pode existir são as pessoas
buscarem, por exemplo, vou entrar uma demanda. Essa demanda ela é refinada, mas precisa ter uma melhoria técnica em cima. Não, deixa essa melhoria técnica para depois. E isso vai crescendo, até o momento que você tem que refatorar a aplicação inteira. Isso é um padrão de comportamento, de deixar o problema para depois. Tá? Tem um material que você pode ler sobre pensamento sistêmico que é muito legal. É esse livrinho aqui, ó. A Quinta Disciplina. Ele traz para você diversos comportamentos e abordagens sistêmicas que vão fazer com que as pessoas tomem decisões equivocadas, tá? Outro padrão de comportamento, por exemplo, é toda vez que alguém do comercial, por exemplo, do marketing, pede uma demanda, você tem um comportamento específico e não faz aquela demanda. E aí aquela pessoa vai lá e escala o problema. E aí você vai lá e resolve. E aí depois que você resolve, você vai lá e escala o problema. E aí aquela outra pessoa faz... Entendeu? É um ciclo vicioso. Isso é um padrão de comportamento organizacional, onde um conflito impulsiona outro, e ao invés de você decidir não entrar em conflito, você vai lá e gera um novo, e isso, e assim por diante. Tá? Então, o pensamento sistêmico é muito importante, não só para você ter uma visão mais ampla do que está acontecendo, entender quais variáveis afetam o seu ambiente, como que as coisas se comportam e ter uma visão mais ampla, mas principalmente você entender quais são os padrões de comportamento da organização que fomentam a tomada de decisão no dia a dia. Tá? A terceira competência que eu acho que é muito importante é você ter uma visão matemática sobre as coisas, tá? É você ter uma visão analítica. Então, como que eu adquiro uma visão analítica? Estudando sobre estatística, estudando sobre distribuição, estudando sobre gráficos, né? Como que a métrica se comporta no dia a dia. Claro, teoria das filas tem a ver com números, mas como que você vai analisar isso? Como que você vai criar gráficos específicos para conseguir entender o comportamento do seu fluxo de trabalho e tomar melhores decisões? Essa competência, pessoal, ela parece simples, mas no final é você conseguir fazer uma análise adequada e entender quais números você precisa entender, quais números você precisa analisar com mais detalhe. Tá? Como que você entende as situações em que a estatística está mentindo para você ou que as pessoas estão mentindo através da estatística? Igual quando alguém fala para você, por exemplo, 30% das pessoas que ganham 10 mil reais são engenheiros. Tá, mas qual é a amostragem que você usou? Quantas pessoas? Em que região? Em que país? Engenheiros de quê? Engenheiro da computação, engenheiro civil, engenheiro aeronáutico, em qual região do Brasil, de que idade, beleza? Então, essas circunstâncias ajudam, e essa compreensão te dá uma visão mais ampla do dia a dia. E um quarto skill aqui que eu acho muito relevante é o seguinte, e esse skill, ele é um skill duplo, tá? Por quê? Eu acho que no dia a dia é muito importante que você, pessoa que está lidando com fluxo de trabalho, entenda sobre o que o negócio está desenvolvendo. E no final você precisa entender sobre produto. O que é Discovery? Como que Discovery funciona? Quais são as formas de você fazer um experimento? O que design tem a ver com isso? Como que design te ajuda a fazer um experimento? Quais ferramentas eu posso usar para isso? Quais decisões o PO ou o PM pode tomar ou deve tomar dentro do fluxo de trabalho para fazer com que as coisas evoluam? Como que eu crio cenários para as pessoas para permitir com que haja Discovery, mas também haja Delivery? Tá? Como que eu crio uma cultura de discovery sabendo que as pessoas podem ter metas que competem e concorrem com aquela área, com aquele time, com aquele produto? Então, entender como que produtos funcionam, como que você desenvolve um produto, como que você evolui. E eu não estou falando só de Lean Inception, MVP não, tá? Estou falando da tomada de decisão, estou falando de métricas. Você sabe o que é um churn, você sabe o que é um lifetime value, você sabe como é que funciona o comportamento de usuário, né? Usabilidade média, tá? Interações, SEO, Web Analytics, o que significa um parâmetro dentro do teu ambiente, o que significa um teste AB, tá? Um smoke screen, você precisa entender um pouco como é que essas coisas funcionam, tá legal? E a partir disso você começa a estruturar de uma forma melhor a responsabilidade que você tem sobre o fluxo, porque aí a partir disso o agilista para de ser um profissional que apenas olha a métrica e tudo mais, e também começa a apoiar a estrutura de como o produto vai funcionar dentro do seu dia a dia. Tá? E querendo ou não, por que não? Vamos falar de uma quinta skill aqui, que é pessoas. E quando eu falo pessoas, são habilidades interpessoais, é comunicação, é gestão de mudanças, tá? Como é que você consegue engajar e influenciar pessoas a tomarem melhores decisões através de uma gestão mais lean sobre mudanças. Lógico que existem diversas competências que eu posso falar aqui, N competências, não falei de lean, não falei de tecnologia, não falei de um monte de coisa que eu acho que é muito legal você ter na sua raiz. Mas essas 3/4/5 que eu falei aqui, eu acho que já é um bom começo para você começar a pensar e começar a trabalhar de uma forma diferente na gestão do seu fluxo, na gestão do seu produto. Ufa!
Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que ele tenha sido proveitoso para você. E se você teve alguma dúvida, se teve alguma coisa que eu falei que não fez sentido para você, comenta aqui. Não esquece de compartilhar com as pessoas, de curtir esse vídeo e se inscrever nesse canal para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Grande abraço.